meus queridos alunos, tudo bem? Uma alegria encontrar vocês aqui mais uma vez. Na última aula nossa, nós paramos nesse slide, na aula ao vivo, em que nós estávamos falando sobre as etapas da Revolução Russa. E nessa última aula, então, eu disse para vocês que a primeira etapa da Revolução foi patrocinada pelos mencheviques, e a outra em outubro pelos bolcheviques. Então, a Revolução de Fevereiro, que é a dos mencheviques, que nós nos referimos na nossa última aula, ela procurou democratizar o país, pôr fim ao regime czarista ou czarista, teve dificuldades para resolver os problemas econômicos e sociais, do povo, que o povo enfrentava, sobretudo por conta da questão da terra, por conta de desfazer dos vínculos ligados à aristocracia rural. Os mencheviques tiveram essa forte dificuldade. A Primeira Guerra Mundial impôs, assim, com maior prioridade, desviar então os recursos das frentes de batalha, ao invés de suprir propriamente as necessidades do povo russo, do povo carente. E além disso, a guerra mobilizou uma grande quantidade da população adulta, de camponeses, de operários, que era exatamente a classe trabalhadora, a classe que produzia, o que provocou, então, sofrimentos, perdas, danos familiares, em razão de mortes na guerra, em razão de ter tirado essas pessoas da mão de obra e do sustento efetivo de suas famílias, e efetivamente o Estado como um todo, a Rússia como um todo, perdeu em razão de não conseguir a mão de obra adequada e em volume suficiente para que pudesse adiantar essa produtividade, uma vez que a Rússia era um país eminentemente agrícola, rural, Então foi isso que nós falamos na nossa última aula, e agora nós vamos dar continuidade, levando um pouquinho adiante a Revolução Menchevique. Quem foi então os responsáveis? Essa revolução aconteceu em fevereiro de 1917, os mencheviques foram os responsáveis por ela. O que eles fizeram? Como eu já disse, eles derrubaram o regime czarista ou czarista, através aí de uma greve geral, uma insurreição das massas, com operários, criando os conselhos, que são os chamados sovietes. É por isso que depois a União Soviética é conhecida como União Soviética, exatamente por conta dos sovietes, que eram esses pequenos grupos, esses conselhos criados entre a população, que poderia automaticamente ajudar a administrar esse Estado socialista. Junto então com os soldados, formados pelos camponeses, mobilizados para a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Contudo, eles não conseguiram então realizar a reforma agrária, como eu já disse. A grande dificuldade dos menchevistas foi mexer exatamente no latifúndio, mexer na aristocracia rural, que era ligada a países europeus, era ligada a países como a Itália, a França, a Inglaterra, e essa camada, essa aristocracia rural, não, de maneira nenhuma, quis mexer nos seus próprios privilégios, O que eles não, então, o que esses mencheviques não conseguiram fazer? A reforma agrária, é essencial para um país, porque eles não tiraram a Rússia aí da guerra, devido às alianças com a social-democracia europeia, entre eles Inglaterra, a França e a Itália, e, consequentemente, por não poder tirar os soldados dessa linha de frente que protegia, sobretudo, Inglaterra e França, que essa aristocracia rural também não efetivou a reforma agrária nas suas próprias terras, e isso inviabilizou, então, essa revolução que não foi adiante. O fracasso, então, e a crise da revolução, porque a Rússia continuou dependendo dos países, esses europeus, essenciais e que controlavam a economia russa, a economia mundial. Estes países só pensavam em ganhar a guerra e ampliar os seus impérios. E os bolcheviques lançaram-se, então, nessa disputa na direção daquele processo político cujo lema era paz, pão e terra, exatamente já visando a ideia da reforma agrária, visando desfazer esses latifúndios e a concentração fundiária, que era um dos grandes problemas que a Rússia enfrentava,
por conta da concentração de riqueza que potencializava a fome e a miséria. Então a paz representava a saída imediata da guerra. Então eles queriam, a promessa dos bolcheviques era tirar a Rússia da guerra. O pão, a revolução do problema da fome, né, no país que assolava boa parte da população, e a terra atender a demanda principal que os mencheviques não conseguiram fazer, que era exatamente a reforma agrária, né? As teses de Abril foi um importante documento, né, dentro da Revolução Russa, conhecido, famoso, em quase todos os livros de história a gente tem as famosas teses de Abril. Tinha ali como lema, né, o todo poder aos sovietes, que era exatamente aqueles conselhos populares que ajudariam na administração da Rússia diante de um governo socialista. Então a Revolução de Outubro, que é essa patrocinada diretamente pelos bolcheviques, ela tomava aí a tomada do poder pelos bolcheviques, tomava dos mencheviques, o poder então nas mãos dessa classe mais trabalhadora. Os objetivos, né, dessa revolução: implantar a pequena propriedade rural, né, privada e rural, e não a propriedade social, como era o desejo dos mencheviques. O setor social era composto basicamente por operários urbanos interessados em destruir aí o czarismo, né, como esse regime político dominante, e as relações feudais no campo, sobretudo por conta da concentração de renda e de terra nas mãos da aristocracia. Construir aí a socialização da economia, redistribuindo a riqueza, e a construção de um Estado de fato socialista, né? As atitudes, então, dos bolcheviques: a repartição das terras da aristocracia pelo campesinato, avancem, né? O lema era avancem e tomem as terras, ou seja, vamos dividir a terra, vamos redividir a riqueza, vamos tirar essa concentração da propriedade rural das mãos, né, dos mencheviques, da aristocracia rural, e também tomar a propriedade rural, a propriedade urbana, privada urbana, das mãos da burguesia, o que efetivamente poderia ali redistribuir riqueza e dar um fôlego para que as camadas populares, os camponeses, os trabalhadores e operários pudessem então gerir a própria vida e conseguir a sua sobrevivência, uma vez que eles estavam em míngua, em razão, né, estavam em míngua aí, em razão da fome e da miséria, né? Os proletários então da cidade, embora minoria, apoiavam essa revolução. Os objetivos então eram anticapitalistas, já com propensão socialista, né? Socialização das fábricas, dos grandes comércios, dos bancos. Sistema financeiro é sempre importante socializar, né? Pôr o fim aí à exploração do homem pelo homem através das relações de trabalho e de concentração de poder e riqueza. E foi isso que o Estado fez. Então, contou com a aliança de operários e camponeses, e triunfam aí ao mesmo tempo, né, gente, o coletivismo desses operários, a propriedade individual do camponês, contra os latifúndios, né, da grande elite russa no campo, e a burguesia industrial na cidade, comercial e financeira. Esse eram objetivos claros e atitudes a ser tomada pelos bolcheviques. As dificuldades que os bolcheviques encontraram: a produção industrial estava mais debilitada, né, do que antes da guerra, exatamente por conta da retirada de mão de obra para ir para as frentes de guerra da Primeira Guerra Mundial. Isso dificultou mão de obra, dificultou trabalhadores que pudessem gerir essa produção, que de uma maneira ou outra acabou, né, desgastando e acabou prejudicando a produção natural na Rússia, né? A guerra civil contra os adeptos do regime deposto, os mencheviques, os quais tinham aí apoio financeiro e militar, né, das potências estrangeiras, os quais aí os exércitos brancos, né, contra a revolução foram disponibilizados para combater os bolcheviques. Além da agressão militar forte, você acompanha comigo aí no slide, olha, outros países, né, também estavam avançando em direção ao capitalismo, dificultando o estabelecimento do socialismo, né? A originalidade, então, da Revolução Russa: enquanto as potências imperialistas disputavam quem teriam colônias, a Rússia, né, que era um país atrasado, ainda usava uma agricultura muito arcaica, né, colocava então o poder nas mãos dos operários da cidade, da indústria, e os camponeses na zona rural, né, entregavam a terra a esses camponeses, as fábricas
aos operários, né, aos proletários, derrubava o czarismo e colocava no lugar do czar o Estado baseado no poder direto dos conselhos, né, dos sovietes, conselho de operários e trabalhadores, dos conselhos populares. Expropriava então a burguesia, tirava a propriedade privada das mãos da burguesia e criava então uma economia socializada em que a riqueza, né, a partilha dos lucros, né, seria partilhada, seria redividida entre toda a população russa. A crise na União Socialista, então na União Soviética Socialista, a morte do Lenin em janeiro de 1924, ele já havia aí atentado para o perigo, né, da burocratização e das ameaças à democracia do Estado soviético. A pressão, então, para que o Estado atuasse de forma enérgica para resolver os problemas agudos dessa sociedade, urgentes, assolados aí na Rússia, né, substituindo, inclusive, a classe trabalhadora. Dentro desse contexto, então, vai surgir o Joseph Stalin, que é o grande ditador, né, assume uma linha aí fundamental na era dessa sobrevivência, o Estado soviético, usa de mãos de aço, exército, mata muita gente, assim como Hitler matou. O Stalin, como eu já disse em outras aulas, não tem nada a ver com o socialismo marxista, também não está na mesma linha, né, daquela que o Lenin tentou implantar na União Soviética, e muito menos o Trotsky, tá, gente? Então que fique bem claro, para a gente não ficar aí cantarolando essas confusões perpetradas, né, atualmente aqui no Brasil por essa extrema direita, no Brasil e no mundo, alienada e despolitizada, né, parece que nunca tiveram aula de história na vida e ficam dizendo que o modelo stalinista é comunismo, que a gente tem que banir o comunismo da América Latina, por isso a opção de votar no atual governo, que era para banir o comunismo, senão eles iam tornar o Brasil também uma Venezuela comunista, né? E nós já dissemos que o comunismo não tem nada a ver com isso, porque no comunismo não prevê a figura do Estado, né? A forma que eles citam de comunismo é o stalinismo, que é um regime socialista. É um regime socialista de extrema esquerda, autoritário, violento, matou tanto quanto Hitler, matou assim como o fascismo, né, do Mussolini também na Itália. Não é um regime democrático, não é um regime que pensou na socialização dos meios, colocando os mecanismos de acesso nas mãos da classe operária, não. Ele instaurou um modelo em que o Estado era que tinha tudo isso ao seu controle e usaria de todo o exército, de toda a força para impor impostos, para impor um exército pesado, para combater os seus inimigos, seus rivais dentro da própria Rússia, né? E, portanto, não tem nada a ver nem com o comunismo e muito menos com o socialismo marxista, tá? Nunca errem isso, uma vez que foram meus alunos, e nós estamos tratando disso sempre, com algumas aulas espaçadas. Estou sempre parando as aulas para repetir, para que a gente não confunda e vocês também não criem esse equívoco. Mesmo quando saírem daqui, mesmo quando estiverem no vestibular, não pensem que comunismo é isso que o Stalin fez, tá? Comunismo, gente, não prevê a figura do Estado. Quem governa no comunismo são as próprias pessoas, através de ligas operárias, tá? Então nós não tivemos nenhum Estado, nenhum modelo comunista, tá? Nenhum. E aquilo que a gente tem em Cuba, Coreia, Venezuela, ou qualquer outro modelo, né, que a extrema-direita fala que é comunismo, não é comunismo, é o socialismo, um socialismo conservador, também autoritário como o stalinista, porque também não é o do Marx e não é o do Estado, e não é também o do Joseph, o do Engels, tá? O Friedrich Engels, tá certo? Então, Karl Marx e Friedrich Engels pensou o socialismo que depois migraria para o comunismo, sim. Mas esse não saiu do papel, não foi aplicado. E esse que o Stalin criou na Rússia foi um regime autoritário, conservador, em que o Estado detinha todo o poder concentrado, assim como o nazismo e assim como o fascismo, tá bom? Então não confundam isso, tá certo? Contra Stalin, então, havia o Leon Trotsky, que é o outro, né, que pensou o socialismo trotskista, que também não saiu do papel, tá? E o Trotsky estava associado à ideia do Marx e do Friedrich Engels.
no fato de que não era possível construir um socialismo num só país, né? O Marx já defendia que ele tinha que ser implantado nos países mais ricos, desenvolvidos, para os países periféricos. Não dava para a gente tentar implantar o socialismo num único país para depois ele ser disseminado para o centro, ele ser disseminado para o mundo ocidental e dominar os países ricos. Não dava, era inviável, né? Então o Trotsky concordava com Marx nessa ideia, mas o Stalin, que é quem implantou esse modelo socialista conservador autoritário na Rússia, pensava o contrário. Ele achava que podia implantar na Rússia e depois ele ia implantar a goela abaixo no mundo todo, disseminando um regime violento, autoritário, assim como fez o Hitler, tá? Então o socialismo do Stalin seria essa tarefa de apenas superar o capitalismo, né? Era um caráter internacional, infusivo, né? A necessidade de expandir através de uma revolução violenta, de exércitos fortes. A gente viu a ação do Stalin pós Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, e depois o pós Segunda Guerra Mundial através da Guerra Fria. Então o Stalin, ele de fato fez tudo aquilo que ele poderia para ser o verdadeiro dono do mundo, assim como Hitler quis, assim como Mussolini também quis, né? Assim como a extrema direita também quis, né? E quer, né? Então é exatamente essa a ideia do Stalin, do socialismo stalinista, tá? Antes de morrer, então, o Lenin deixou escrito uma carta, um testamento, tecendo várias críticas, né, aos seus sucessores, principalmente ao Stalin, porque ele já previa que o Stalin se transformaria nesse grande ditador, né? E ele então previu a sociedade, antecipou, chamou atenção, né, para que a sociedade russa tomasse conta, tomasse cuidado. Mas infelizmente essa carta não conseguiu ser muito disseminada, exatamente porque o Stalin a interceptou, destruiu e impediu e caçou todos aqueles que estavam atrelados à ideia, tanto do Trotsky quanto do Lenin. E com isso, então, ele se tornou a plena autoridade dentro da Rússia e depois, então, ele foi avançando, né, a Segunda Guerra Mundial, conforme nós já vimos, certo? E aí, depois, então, dessa ação do Stalin, nós vamos chegar na união aí, né, das repúblicas socialistas soviéticas, que é a USSR, né, famosa, e depois, mais adiante, durante a Guerra Fria, nós vamos entender, né, nas aulas de história, vocês vão entender com muito mais detalhes como isso aconteceu, a União Soviética, e depois o desfazimento da União Soviética, através das revoluções, né, no leste europeu, em que Hungria, Bulgária, Tchecoslováquia, Sérvia, Montenegro, né, todas essas repúblicas acabaram se desfazendo, se dissociando da extinta União Soviética, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, façam os exercícios que seguem essa aula, e nós vamos continuar o tema dessa aula numa outra aula na semana que vem. Um grande beijo, um abraço, eu agradeço a cada um de vocês pela companhia.